Um golpe envolvendo uma das mais conhecidas fintechs. Um cliente vendo seu dinheiro sumir. E um inscrito do canal abandonado pelo suporte do banco. Esse é um vídeo que não me agrada nem um pouco fazer, pois afetou um inscrito aqui do canal, o Walter, que está sempre presente nos vídeos, sempre colaborando, sempre comentando, e também nas nossas lives, quando tínhamos lives, então estou um pouco sumido das lives, mas enfim, é uma pessoa que sempre foi legal comigo, com o canal e com todos os outros inscritos. E aqui nesse vídeo vou compartilhar toda a história que ele me narrou, então fica até o final para você ficar sabendo do desfecho. Nós temos desfecho dessa história e também de uma pequena reviravolta que tem coisas bem curiosas nesse caso que pode ser interessante para que você também evite golpe. Mas antes de seguir, é importante que você deixe seu like para o YouTube levar esse vídeo a mais pessoas, comentar e compartilhar também é importante. E se me der essa alegria, essa honra, também se inscrevendo no canal. O Walter é de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, e está em uma temporada de férias aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. E ele tem o Banco Inter como sua conta principal, recebendo um salário, utilizando vários serviços e até administrando uma comunidade parceira aqui mesmo do canal, uma comunidade até bem sucedida. Ou seja, um cliente valioso para o banco. Ele deveria ser bem cuidado, certo? Pois bem, não foi isso que aconteceu. Os problemas do Walter começaram no dia 18 de junho desse ano de 2022, quando recebeu uma mensagem da TIM que informava que o seu número estava em processo de portabilidade, algo que não foi solicitado pelo Walter. Claro que imediatamente ele informou ao Intercel, que é o provedor dele, quem ele contratou, que ele não havia solicitado essa portabilidade. Eles abriram um chamado e, até onde eu sei, não deram retorno até a data que eu escrevi esse roteiro. Lá pelo dia 22 de junho, chegou uma mensagem avisando que a portabilidade foi concluída, a mesma que ele avisou que ele não pediu. E aí começaram todos os problemas do Walter, então fique bem atento a isso. No mesmo dia 22, ele recebeu uma notificação de compra no valor de R$ 1.699,98, compra que ele não fez. Claro que o Walter correu para avisar o Inter que estavam usando a conta dele para fazer compras. Ele não conseguiu falar com o humano na hora, ele falou com a Babi, foi atendido por ela, assistente virtual do Banco Inter, que pediu para ele bloquear o cartão, coisa que ele fez. Mas o problema continuou. Mesmo feito isso, com o cartão bloqueado, chegou outra notificação de compra. Desta vez no valor de R$ 998,41. E para a mesma pessoa, na fatura está aparecendo uma tal de Mariana de Oliveira, que provavelmente deve ser uma laranja nessa história. Se você está se perguntando como os golpistas conseguiram ter acesso à conta do Walter e fazer compras, pela notificação dá para perceber aqui que eles solicitaram os códigos de ativação do Inter por SMS, ou seja, se aproveitaram de que conseguiram fazer a portabilidade do número dele e com isso puderam ativar os cartões virtuais dele e muito provavelmente o iToken, todo o acesso da conta dele. Ele entrou em contato com o banco, avisou para checar o GPS, já que naquele momento ele estava em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, dentro do seu apartamento, não tinha saído, não tinha feito compra na internet. O Inter se negou a informar o endereço das compras e as informações que ele recebeu do banco foi para acionar o seguro Liberty. Do problema do Banco Inter mesmo, o Walter foi sendo cozinhado em banho-maria, mesmo avisando que apenas queria resolver a situação, ele não queria prejudicar a relação que ele tinha com o banco, ele tinha uma boa relação com o banco. É bom lembrar também aqui que o Walter, ele também é o Inter One, que em outras palavras é um cliente que tem um relacionamento personalizado com o Inter, ou seja, ele tem uma conta que leva benefícios para o banco, pode ser por salário, pode ser por investimento, existem alguns critérios que o banco leva vantagem em cima de um Inter One. Então é de se imaginar que ele seria melhor tratado pelo banco, certo? Bem, a história do Walter teve um desfecho, ok? Me acompanha até o final porque vem coisa interessante aí. Ele não conseguiu a solução pelos meios normais, ou seja, pelo suporte do banco. No dia 28 desse mês, após fazer uma reclamação no site Reclame Aqui, finalmente o Inter se mexeu para fazer algo. E em resposta à sua reclamação, o Walter finalmente teve seu dinheiro devolvido. Depois dessa saga toda. E infelizmente ele precisou recorrer a um site externo, o Reclame Aqui, o que é uma pena, visto que o suporte foi moroso, demorou para fazer as ações que seriam básicas numa situação de fraude, foi negligente. Mas calma aí, não vai embora do vídeo ainda não. Tem mais coisa nessa história, tem um desfecho ainda, tem um desenrolar. Então você deve estar se perguntando, como isso pôde acontecer com ele?
Bem, a única explicação, que foi até que eu conversei com ele, é que os dados dele foram vazados. Afinal, tudo começou quando fizeram a portabilidade do número telefônico dele para outra operadora, indicando que alguém tinha acesso a documentos e dados sigilosos do Walter. A pergunta é, quem vazou isso? Bem, talvez já tenhamos até a resposta. Depois que tudo parecia resolvido, depois de contratar o Banco Inter, de pedir o estorno do dinheiro, tentaram fazer outra compra, só que dessa vez num cartão virtual do Nubank, que nem tinha entrado nessa história ainda. Só que esse cartão virtual do Nubank era utilizado unicamente para pagar a faculdade Estácio de Sá, onde o Walter também já tinha usado um cartão virtual do Inter. Conseguiu fazer o link aí? Eu não sou o Ministério Público, então não posso decidir quem é culpado, quem é inocente. Mas no fim das contas, a Estácio tem sim que apresentar alguma explicação para o Walter. E o Inter também. Nessa história tem vários problemas. O vazamento de dados, a negligência do Inter, a ineficiência de parar uma fraude que estava em andamento. O cliente avisou antes de acontecer o pior. Mesmo avisando a tempo, a fraude aconteceu. Quem ficará no prejuízo? Quase sempre sobra para o cliente. Pessoal, eu sempre tive boas relações com o Inter, mas não posso ficar de olhos fechados para uma situação como essa. Principalmente para uma pessoa que sempre foi parceira do canal e também o cliente é sempre o elo mais fraco nessa história. Fazer vídeos independentes é bem difícil, então se puder ajudar deixando pelo menos um like nesse vídeo, já me ajuda bastante. E se você quiser doar qualquer valor para ajudar nas despesas do canal, porque é caro fazer esses vídeos, pode usar o botão Valeu, a minha chave Pix nos comentários tem e na descrição também, e também no link, ou no link do Apoia-se que tem na descrição desse vídeo. Deve estar aparecendo vídeos nas recomendações para você nesse momento. Então eu vou ficando por aqui. Desejo boa sorte a todo mundo. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.